Tem útero infantil, quem tem útero infantil não tem maneira nenhuma de... É impossível. A gente nunca tinha falado sobre adoção, assim. O Santa via que eu não falava nada, não queria, ele ficava quieto. Até que um dia, vendo um filme... O Santa é o apelido do pai, né? Santa Maria. Ah, é, porque eu não vi o mar, mas eu chamo ele de Santa. E, e aí eu vendo um filme, e que eu me entusiasmei, que o casal adotou um menino, e foi uma alegria para o casal. Boa parcela dos casos, os casais eles pensam na ideia de adotar quando, a partir de uma tentativa, ou às vezes anos de tentativa, 2, 3, 4 anos consecutivos, e não se obteve, né, o resultado de uma gestação por vias naturais. Então, nesses casos, ou o próprio casal começa a pensar a respeito dessa possibilidade, ou por indicação de um profissional de saúde, surge a ideia de um caminho de adoção. A gente tentou engravidar por um tempo, né, um bom tempo, assim, não deu certo, e aí a gente trabalha um pouco essa ideia, porque precisa estar bem resolvido, eu acho, né. A gente teve bastante apoio, assim, de amigos, né, e tal. Porque tem que, não basta também só a gente estar decidindo, tem que haver externar isso para o restante da família, né, fazer essa conversa. E a gente conversou e aí encaminhamos o processo, né. Em primeiro lugar, ela vem até a vara da infância, né? Não precisa de advogado, é um procedimento administrativo. Ela vai trazer uma documentação, né? Que mostra, ela vai trazer certidão de antecedentes criminais, que não tem processo. Ela vai trazer toda uma documentação necessária para essa adoção. Ela vai preencher essa ficha dela, onde ela vai dizer que criança ela quer adotar, se ela aceita irmãos, se ela quer adotar só em Rio Grande, ou no estado inteiro, ou no Brasil inteiro. E ela vai ter que ser avaliada pela psicóloga do judiciário e pela assistente social do judiciário, e também é obrigatório um curso de preparação à adoção. Eu queria passar noites em claro, eu queria mudar fraldas, eu queria ser mãe. Inicialmente a gente queria um perfil, o maior padrão que tem, que é o do bebê, né, de 0 a 6 meses, sem irmãos. E aí a gente ficou bastante assim... tocado pelas histórias, né, que foram trazidas, que uma criança de 2 anos, por exemplo, uma criança que já está fora, tem chances super reduzidas de ser adotada. Então, a gente resolveu, né, depois do curso, mudar o perfil, e a gente mudou de 0 a 3 anos, um pouquinho maior, e aceitando irmãos. Será que meu filho já vem com trauma se eu aceitar uma adoção de uma criança mais velha? Eu costumo dizer o seguinte: levante a mão quem não tem trauma de infância. Levante a mão quem não viveu alguma experiência difícil na sua infância, né? Independente se é de uma família consanguínea ou de uma família adotiva. A capacidade de amor, né, de amar, de educar dos pais suplanta em muito alguma experiência difícil ou adversa que essa criança viveu naqueles primeiros anos. Se tu realmente tem aquele sonho, aquele desejo de trocar fralda, mamadeira, se tu quer passar por essa etapa, tu não vai poder te candidatar a uma criança maior, porque tu quer viver este sonho de ter este filho bebê. Só que aí tu vai passar em média mais ou menos 15 anos para conseguir este filho bebê. Isso considerando o cadastro nacional, isso é um percentual no Brasil. Tá? Se tu ampliares um pouquinho para 1 ano, para 2, as tuas chances já vão aumentando. Se tu ampliar para 5 anos, aumenta ainda mais. Se tu aceitar irmãos, né, a gente nota assim, uma incompatibilidade entre aquele perfil que se indica e aquela criança que está dentro do abrigo. São 3, né? Uma de 6, um de quase 3 e o bebezinho, que tinha 2 meses, né? O Yuri tinha uma situação de saúde muito delicada, ele tinha uma insuficiência respiratória muito grave. Médicos do hospital universitário que tratavam ele, enquanto ele estava sob a tutela do Estado, encaminharam isso junto com o Ministério Público. Ele precisa ser adotado logo por uma questão de sobrevivência, né? E foi o que o juiz entendeu. Bom, então vamos separar o pequenininho dos outros 2 irmãos. Aí a fila andou para todo mundo, porque nós fomos chamados para adotar o Yuri, e uma semana depois o outro casal foi chamado para adotar os 2 irmãos mais velhos. Já naquela época era bem difícil, era bem demorado. É que a gente teve a sorte de ter a ajuda desses tios, que nos ajudaram, foram nessa casa, falaram, era uma casa de freirinhas, e falaram que a gente estava
louco para ter um filho e que estava desgostoso, que não tinha conseguido. Então, botou o nosso nome lá, então, porque era muito difícil. Quando a gente olha assim, olhou para o Yuri a primeira vez, a sensação é, como eu te falei, era assim, ó, tipo, onde tu estava até agora? Parece que a gente tinha se perdido dele, né? Quando nos chamaram, ele estava internado no hospital universitário. Ele teve uma piora muito severa a partir de então, né? Ele ficou hospitalizado 40 dias no Moinhos, em Porto Alegre. E vários momentos, assim, lá, a gente achou que ele não fosse conseguir, né? Mas a gente pensava, a gente não chegou até aqui para isso, né? Quando eu agarrei ele no colo, assim, é o amor de mãe, que nunca se apaga. E quando eu tive que entregar ele para a freirinha, só meu filho, que pena. No outro dia que me deram. Mas dali, acho que até a morte, o amor de mãe não se apaga, só um metro. O Yuri estava com 1 aninho e 3 meses, ligaram para as nossas 2 famílias, para nós e para o outro casal que tinha adotado os outros irmãos, para dizer, olha, acabou de entrar um novo bebê de 1 mês, 2 meses, para adoção, e ele é irmão biológico dos meninos de vocês. A outra família já tinha 2, nós tínhamos um só, e a gente conversou, né, entre todos nós, eu disse, não, nós queremos. Do lado da minha mãe, do meu pai, não, a adoção não, tem que ser do sangue. Já depois veio, aí Deus sabe de quem é que é filho, sabe, aquela coisa. E quantos filhos de sangue dão problemas? As pessoas falam de vez em quando para nós, assim, vocês não pensam ter os de vocês? Tu não quer ter o teu? E a gente sempre diz assim, olha, eles não são de mais ninguém, eles são nós. Mais meu do que são, impossível. Seja por adoção, seja por Sim, via biológica. Se vai ser se os problemas vão ser quando a criança for pequena, for adolescente, for adulto. A gente tem que tentar perder um pouco essa tentativa de controlar as coisas, né? Vamos ter que parar de falar nessa questão de ventre sagrado que me gestou. A filiação, ela se dá também pela adoção. Então, eu acho que a gente tem que começar a desmistificar essa história da gestação, da gravidez, do sangue, né? Porque no momento que tu começa a trabalhar que filho é o que pela lei, né, é dito como filho, esses preconceitos vão diminuindo. Biológico é o gerado segurar na barriga. Mas o meu é mais importante, que foi gerado no coração. É isso que é a diferença do filho biológico para o filho adotivo, é esse. Eu cresci sem diferença nenhuma, assim. Eu quase nunca me lembro, né, de pensar, né. Sempre foi natural. Segurar um pouco. Sempre foi natural para mim, assim. Sempre, acho que desde sempre eu me conheço, assim, e eu acho até interessante ter uma marca diferente, assim. Dificuldade de pai, mãe, filho, né? Relações normais de... Não é o sangue que vai determinar uma boa vinculação materna, né? Ou paterna. Na verdade, é trabalhar esse relacionamento. E enxergar, claro, que essa criança ela vai ter aquela rejeição inicial, mas não é imaginar que tu vai ter uma... Por exemplo, então é filho de um homicídio, de um presidiário, e vai repetir isso. Isso aí não dá mais pra gente pensar assim. E logo que a gente adotou, eu pensei, nunca que eu vou dizer, com medo dos outros rejeitarem ele, né? E aí eu vivia no Guto com meses, ainda não tinha 1 ano. E eu tenho um primo que é psiquiatra. E ele disse assim, Maria, tu estás passando essa tensão nervosa para o teu filho. Aí eu disse para ele, Paulo Renato, mas como que eu vou fazer? Disse, tu fala assim, conforme ele for te perguntando, tu vai respondendo. O que ele me perguntava, eu respondia. E deu, graças a Deus, tudo certo. Quando é que a gente deve falar para o nosso filho que ele é adotado? Eu disse, no dia que você é adotado. No primeiro dia. Mesmo se ele for um bebê. Sabe? Porque não há motivo para que não se diga isso. Né? Lucas, mas será que ele não vai ficar assim, puxa...
Será que ele não vai ter o desejo de conhecer essa outra mãe? Será que não vai se sentir mal por saber que eu não sou a mãe verdadeira? Eu disse, você é a mãe verdadeira. E diga isso para o seu filho. Se você tiver dúvida disso, ele também terá. Então você é uma mãe adotiva e a mãe verdadeira. Outro dia o Marquinhos vendo um filme, tinha uma mulher grávida no filme, ele disse, mãe, é assim que os bebês nascem, né? A mulher fica gorda e o bebê nasce. Eu disse, sim, é assim. Eu também, né, mãe, morei na tua barriga, tu ficou bem gorda e eu nasci. Eu disse, não, filho, tu não morou na barriga da mãe, tu morou numa outra barriga. E daí depois, quando tu era bem pequenininho ainda, o Papai do Céu te trouxe pra mãe. E ele me disse assim, mas eu queria ter morado na tua barriga. Eu disse, bom, eu também queria, mas não tem problema nenhum. Tu não morou, mano, não morou. Todo mundo é muito feliz, isso não tem problema nenhum. E ele disse, não tem problema nenhum. É uma bênção. Uma realização. Porque a gente ia se pensar, eu não posso ter filhos mesmo. Né? Tenho filhos, tenho netos. Então isso não é uma maravilha? Que hoje nós temos filhos que não são biológicos. Nós temos avós que não são avós biológicos. Os meus filhos têm irmãos biológicos que não são meus filhos, que são filhos de outra família e que convivem e sabem que são irmãos, né? Então a gente, acho que ampliou esse sentido, que às vezes é tão restrito e parece que hoje querem restringir mais ainda, né? O conceito de família é uma... Né, tu pode vir a fazer parte da família, né? Uma babá faz parte da família, né? Então, acho que não tem essa diferença, né? Filho é quem cria. As pessoas às vezes dizem assim, essas crianças tiveram sorte, né? Eu acho que não tanto quanto nós. Acho que nós tivemos muito mais. Muito mais sorte, assim, porque eles são tudo, né, pra nós, assim. São filhos. São tudo.